Espiritismo, capítulo 13. E esse capítulo ele é intitulado Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E a gente vai falar um pouco sobre o que a Tânia leu também, né, nessa passagem. Que emoção a gente está comunicando aos outros quando a gente está fazendo bem, quando a gente está fazendo a caridade, ou quando a gente está dando esmola, que esse é o capítulo sobre a esmola. Que reação a gente provoca no próximo? O que a gente está distribuindo com os nossos companheiros de luta diária? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E o que é a ostentação? Né? O que é fazer o bem sem ostentação? A ostentação é quando a gente faz alarde, quando a gente quer se exibir, mostrar para todos o que a gente está fazendo. E é justamente o contrário que o Evangelho vem nos dizer, que vem nos ensinar, né? Que é para a gente fazer o bem, mas sem se exibir, sem fazer alarde, sem comunicar a todo mundo o que você está fazendo. Então eu começo com essa imagem. Para quem está só no áudio, é uma família que parece ser muito necessitada, muito pobre, tem uma mãe, um pai, 2 filhos. Um senhor que está fazendo uma doação está doando uma esmola, uma quantia em dinheiro, mas ele nem olha para essa família. Ele está interessado em tirar uma foto, uma selfie, provavelmente para publicar em redes sociais, para mandar para um grupo. Olha aqui eu fazendo a caridade. Então, o que a gente vê nessa imagem? O que está acontecendo aqui? Hoje em dia as pessoas têm muita necessidade de ter esse reconhecimento nas mídias sociais, né? Quanto mais like, melhor, eu serei o melhor, né? Quanto mais em busca, né? Eles correm em busca de aprovação do próximo, né? De aprovação dos amigos e até desconhecidos. E quando a gente vê essa imagem, o que a gente percebe, né? Esse senhor, ele está fazendo a caridade real? O que ele está colocando? Quais as necessidades que ele está colocando em primeiro lugar? A sua necessidade de autopromover? Ou a necessidade dessa família que está ali pedindo uma quantia em dinheiro para poder se alimentar ou para ter um pouquinho do que viver ali naquele momento? Tenho certeza que, né, a maioria de nós aqui podemos não fazer esse tipo de ostentação, né? Acho que é uma figura que nos chama muita atenção. Acho que talvez aqui, né, nós que estamos assistindo a palestra, talvez não, mas com certeza no mundo que a gente vive, ainda há pessoas que querem se autopromover pelo sacrifício alheio, né? Você quer se autopromover humilhando o próximo. Pensando numa família muito necessitada, muitas vezes ela não quer nem pedir ajuda pelo fato ou pelo medo de ser humilhado, né? Pelo medo da sua infelicidade ou da sua fraqueza ser usado como uma maneira de promoção do outro, né? Então é exatamente isso que a gente não quer. A gente não quer a caridade que a pessoa simplesmente não olha nem para o próximo, não conversa, não troca nenhum olhar, nenhuma palavra de consolo, nenhuma palavra de ajuda, de amor, de carinho. O que a gente quer é uma caridade sincera, né? Provavelmente, uma ajuda financeira para uma família necessitada vai ajudar a comprar um pão, vai ajudar a comprar um refresco, mas como que ela vai se sentir intimamente? Infeliz, né? Humilhada. Então, um pouquinho para a gente refletir as nossas boas obras, ou nas nossas obras de caridade. Que tipo de reconhecimento a gente quer? De quem a gente quer o reconhecimento? Nós queremos o reconhecimento dos homens, né? O reconhecimento dos nossos amigos, até dos desconhecidos, dos que estão ao nosso redor.
ou queremos reconhecimento de Deus? Mas para ter reconhecimento de Deus, a gente precisa, como o Senhor na primeira figura aqui, precisamos ficar tirando foto e usando do sacrifício do outro para se autopromover? Nesse caso aqui, esse Senhor provavelmente ele está querendo o quê? O reconhecimento dos homens, reconhecimento dos amigos, dos desconhecidos e de tantas pessoas com que ele abre a sua vida. Nesse momento ele conseguiu reconhecimento? Conseguiu, né? Provavelmente ele conseguiu lá os likes que ele estava em busca, os comentários e os compartilhamentos que ele estava buscando. Então acabou por aí o reconhecimento dele. Mas perante a Deus, ou perante a sua caminhada para o progresso, ajudou alguma coisa? Não. Então, perante a Deus, esse reconhecimento não teve validade alguma. Então, para onde que a gente está focando as nossas obras? Na ostentação ou não? Na humildade, na modéstia? Hoje a palestra é baseada no capítulo 13, né? Do livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas em capítulos anteriores, no capítulo 7, que fala sobre bem-aventurados pobres de espíritos, no item 11, que é a instrução dos espíritos, o espírito vem falar sobre o orgulho e a humildade. E ele fala o seguinte, ele faz um chamamento, ele começa essa instrução falando, despertai, meus irmãos, meus amigos. Então ele está chamando a gente, né? Desperte. Que a voz dos espíritos vos toque o coração. É um apelo que ele está fazendo para todos nós. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Então é um chamamento para que sejamos generosos e caridosos. Mas sem se exibir, sem fazer alarde, no silêncio, né? Na intimidade com você e com quem você está ajudando. Quer dizer, fazer o bem com humildade. Fazer o bem sem humilhar o próximo. Sem usar o sacrifício do próximo para se autopromover. Seja humilde. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados do orgulho. Então, quando a gente faz essa caridade sem ostentação, quando a gente faz essa caridade com humildade, pensando mais no próximo do que a nós mesmos, a gente vai cada vez mais eliminando o orgulho que ainda está enraizado dentro de nós, que ainda temos dentro de nós, mas aos poucos, né, como ele diz aqui, aos poucos a gente vai demolindo esses altares elevados ao orgulho. Ele continua falando, numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingireis o reino da verdade. Ele fala que para ser um verdadeiro cristão, a gente precisa ser generoso, caridoso e fazer o bem com humildade. Então, eliminando o orgulho, sendo cada vez mais humilde, é que nós seremos espíritos felizes um dia. O capítulo 13 é intitulado, né? Não saiba o que a tua mão esquerda faz a tua direita. Então, Jesus falou isso, né? Tá em Mateus, capítulo 6, versículo 3. Mas quando dá esmola, né? Quando a gente faz a caridade, quando a gente faz o bem ao próximo, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. O que isso significa? O que é dar a esmola ou ajudar o próximo a fazer a caridade? Mas a mão esquerda não saber o que a direita fez, né? O que Jesus quis dizer isso? É uma maneira simbólica que ele usou, é uma imagem que ele usou que caracteriza para a gente fazer a beneficência, para a gente fazer o bem ao próximo, sem alarde, que a gente faça o bem ao próximo, sem que os outros precisem saber. Que a gente faça o nosso papel de servidor, de servir o irmão sem que os outros precisem saber. Então, isso que significa, né, que a tua mão esquerda não sabe o que a tua direita fez.
No Evangelho, no Evangelho não, no Livro dos Espíritos, a questão 886, o Allan Kardec faz essa pergunta. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus entendia? Então, o que significa caridade pelo olhar de Jesus, né? E os Espíritos respondem: benevolência para todos, vão fazer o bem para todos, não importa quem, todos. A gente sabe, né, que Jesus veio falar sobre o amor. Amor, qual que é o primeiro mandamento? Qual que é o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente ama o próximo, como a gente ama a si mesmo, a gente faz o bem para ele. Então, ele fala, né? Então, a caridade, como entendida por Jesus, é a benevolência para todos, indulgência para as imperfeições alheias. Então, o que é indulgência? Não julgar. É saber e entender que o próximo também erra, também falha, também tem suas imperfeições, como nós mesmos. Que também tem que trabalhar para se melhorar. E a gente é paciente, a gente entende, a gente compreende e não ficamos apontando dedos. Isso que é indulgência. A gente compreende as falhas do próximo, a gente não sabe quais as dificuldades que aquela pessoa está passando. Se tem alguma imperfeição, se a gente se incomoda com a imperfeição alheia, a gente precisa, então, se trabalhar para tentar compreender também as necessidades do próximo. E ele continua falando que também a caridade, como entendida por Jesus, é o perdão das ofensas. Quando alguém vem e nos ofende, faz alguma coisa para nós que não é legal, a gente perdoa. E continuando nessa pergunta, tem uma explicação que fala, né, que a caridade, segundo Jesus, como a gente leu aqui, ela não se restringe à esmola. Né? Fazer bem ao próximo não quer dizer dar esmola ou fazer uma caridade material. Ser indulgente não é fazer uma caridade material, né? Pelo contrário, é uma caridade espiritual, uma caridade que a gente é paciente, a gente compreende e não julga o próximo. Isso também é ser caridoso. Ela abrange todas as relações que temos com o nosso semelhante. Então, a caridade, ela abrange todas as relações que a gente tem com o nosso semelhante. Como que a gente está se relacionando com o próximo? Com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com as pessoas que trabalham conosco. Como estão sendo essas relações? E aí a explicação continua, né? Que quanto mais lastimável for a situação, então quanto mais miserável, quanto maior a dor, quanto maior a desgraça, maior deve ser o cuidado de não lhe aumentar a infelicidade pela humilhação. E quando a gente humilha, né? Quando a gente se coloca numa situação superior àquele irmão necessitado, a gente humilha, né? E a humilhação não é legal. Ela só rebaixa aquele indivíduo que muitas vezes não consegue nem expressar ou falar da sua dificuldade, da sua dor, com medo dessa humilhação. Muitas vezes a gente não consegue ajudar porque nem sabe a situação que se passa, porque o necessitado tem medo dessa humilhação. Então, que a gente se coloque numa posição de igual para igual. Que a gente tenha o cuidado de não aumentar essa infelicidade do próximo. A explicação continua falando que o homem verdadeiramente bom, ele procura elevar a visão que o inferior tem de si mesmo.
diminuindo a distância entre eles. Eu imagino, né? Eu tô ali numa situação de benfeitor, de servir o próximo. O conselho que o Espírito dá aqui é que a gente tente elevar a visão que aquele necessitado tem de si mesmo. Isso é totalmente ao contrário da humilhação, né? A gente eleva, né, aquele ser, a gente se coloca ali como irmão, como amigo. E quando a gente se coloca como irmão, como amigo, ou como um servidor, a gente diminui essa distância entre nós. Agora, se a gente usa da humilhação, essa distância vai estar cada vez melhor, né? Aquela pessoa não vai querer a ajuda, a gente vai estar querendo só satisfazer a nossa vaidade e não estaremos ajudando muitas vezes, né? Na questão 888, o item A, os espíritos falam, né, que o homem de bem, ele compreende que a caridade, segundo Jesus, que é aquela que a gente falou no slide anterior, ele vai de encontro ao infeliz. Então, o homem de bem, ele vai de encontro ao infeliz, sem esperar que ele estenda a mão. Ele vai ali e se coloca à disposição de ajudar aquela pessoa necessitada, sem esperar nada em troca. Ele ajuda, ele simplesmente está ali disponível a ajudar, seja qual for a necessidade que a pessoa tem, né? A gente está ali disponível para ajudar. E São Vicente de Paulo, no Livro dos Espíritos, logo depois dessa questão, ele vem falar, né, que a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto na maneira como no ato em si. Então, o ato de doar, o ato de ouvir, o ato de servir. Mas como que a gente está doando? Como que a gente está servindo? Como que a gente está ouvindo? Então, ela tem que ser boa e benevolente nessas duas, né? Tanto na maneira, tanto como a gente está fazendo, tanto quanto na ação em si. E aí um serviço prestado com delicadeza, ele tem duplo valor. Ele vai amparar aquele necessitado nas necessidades físicas, espirituais, mentais que aquela criatura tem naquele momento, mas também vai elevar aquela criatura, né? Vai diminuir essa distância entre você e ela. Ele vai se sentir melhor. Sede caridosos, mas não praticando a caridade que vos leva a tirar do bolso a moedinha que lançais friamente a quem ousa pedir. Ide ao encontro das misérias ocultas. Ai, desculpa, gente. Então, esse é o conselho de São Vicente de Paulo. Vá ao encontro desses necessitados e tente compreender quais são as dificuldades ou as necessidades mais íntimas que eles têm. Né? Quais são as suas dores? Quais são as suas reclamações? Em que eu posso ajudar? Esteja ali, né, para servir. E aí, a minha pergunta para todos vocês. Qual é a sua verdadeira intenção a ajudar ao próximo? Qual que é a nossa verdadeira intenção? É fazer o bem pelo bem? É tentar ali amenizar a dor daquela criatura necessitada? É nos autopromover? Qual que é a nossa verdadeira intenção? A gente quer o reconhecimento dos homens, dos amigos, dos colegas, ou nós queremos o reconhecimento de Deus nas nossas ações? E aí, muitas vezes a gente vai, provavelmente todos aqui responder, não, minha verdadeira intenção é realmente fazer o bem, né? O bem pelo bem, de dar amor, de servir ao próximo. Mas quando a gente ajuda,
A gente espera algo em troca? A nossa caridade, ela é condicionada a algo? E eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso. Será que quando a gente ajuda, a gente espera um muito obrigado? Né? Ajudei fulano de tal, mas nem um muito obrigado eu recebi. Será que quando a gente ajuda, a gente só faz dependendo das condições? Ah, eu só vou ajudar se for aqui perto de casa, ou se eu puder ir com a minha amiga, ou se eu puder doar isso e não nada mais. Será que a gente condiciona as nossas ajudas? E um exemplo que eu acho que é muito comum, né? Então, um amigo, uma amiga ligou, ficou horas no telefone desabafando por um sofrimento, uma dificuldade que estava passando. E aí você fica lá horas escutando e dando conselho, ajudando, acalmando, dando suas palavras de consolo para essa amiga. Passa um tempo, você vê que a pessoa está bem. Qual que é o seu pensamento? Poxa vida, nem me ligou de volta para falar que está bem. Poxa vida, nem me retribuiu. A gente faz uma sopa super gostosa para dar para o nosso vizinho doente, nossa amiga, nosso amigo que está doente, passando por uma dificuldade. Aí o pote de sopa volta vazio para nós. Poxa vida, fiquei lá fazendo a sopa, a pessoa me devolve o prato vazio. Então, quando a gente ajuda, faço de novo a pergunta, né? A nossa intenção é ajudar o próximo ou é receber em troca? É esperar o reconhecimento? É esperar que também é esperar algo em troca também? E por que a gente faz isso ainda? Porque ainda tem traços do orgulho que a gente está eliminando. Aos poucos a gente vai eliminando. Mas a gente ainda tem muito dentro de nós o orgulho. Quando a gente não tiver mais o orgulho, a gente vai fazer o bem e não esperar nem um muito obrigado, não vai esperar nada em troca, não vai ser condicionado a nada. A gente vai fazer o bem, pelo simples fato de fazer o bem ao próximo, de ajudar o próximo, né? E aí que pensa que a gente coloca no beneficiado, já que a gente exige reconhecimento, já que a gente está exaltando o sacrifício alheio, pensa o peso que é colocado no próximo. Quando o seu sacrifício é exaltado, quando a gente coloca no holofote, olha aqui, eu estou ajudando fulano de tal, né? Quando a gente quer, ou então rebaixar o próximo, né? Olha, eu ajudei fulano de tal, e você não. É um peso muito grande que a gente coloca, né, no próximo. Então, a caridade sem ostentação, ela ela renuncia à nossa própria satisfação para poder esperar a aprovação de Deus. Então, a gente não quer a aprovação dos homens, a gente quer a aprovação de Deus. A gente quer caminhar para o progresso. A gente quer se tornar cada vez melhor e espíritos felizes. Então, como eu já disse, né, nos slides anteriores, caridade sem ostentação, ela tem duplo mérito. Além da caridade material que a pessoa está necessitando, ela constitui uma caridade moral para aquele que recebe e para nós mesmos, né? A gente muitas vezes acha que está doando, mas quem está recebendo somos nós. Kardec, né, continua falando, né, nesse capítulo que a verdadeira caridade ela é delicada, ela é habilidosa para dissimular o benefício, né, para não deixar aparecer o benefício. Então, a verdadeira caridade ela não deixa aparecer o benefício, ela não deixa rastro. Ninguém precisa saber. Ela sabe encontrar as palavras doces e afáveis e põe o beneficiado à vontade. Ele põe o beneficiado à vontade diante do benfeitor. E enquanto a caridade orgulhosa humilha. A gente, então, a verdadeira caridade, a pessoa que faz que presta essa verdadeira caridade, ela se põe como um irmão, como um amigo, para servir.
E aí tem no item 4 desse capítulo, do capítulo 13 do Livro dos Espíritos, fala sobre infortúnios ocultos. E Allan Kardec começa falando de que nas grandes calamidades que a gente encontra, nos grandes desastres, a gente vê as pessoas se agitando numa generosidade tremenda, né? Numa caridade imensa. Ele fala assim, ele coloca aqui que a caridade se agita. A gente vê as pessoas sendo mais generosas quando acontecem desgraças ou grandes calamidades. Mas a gente, às vezes, muitas vezes esquece dos pequenos desastres que tem ao nosso redor diariamente, todos os dias. Isso me fez pensar nas belas ações de caridade que as pessoas fazem na África, né? Construindo hospitais, escolas, que tudo isso é maravilhoso, né? A gente vê quantas crianças felizes por ter uma escola nova, por receber produtos, roupas novas, por ter um hospital novo. E às vezes as pessoas esperam, né, não fazem muita coisa esperando fazer algo tão grandioso. Mas às vezes é um vizinho que precisa de uma ajuda. Às vezes é uma pequena creche do lado da nossa casa que precisa de um voluntário. Não precisamos fazer coisas tão grandiosas. E tem essa história que eu vou colocar aqui, talvez o texto seja um pouco grande, mas eu quis colocar aqui para eu não perder, porque eu achei essa história tão bonita. E Allan Kardec fala, né? Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Então, essa pergunta, né? Tem uma senhora de ar distinto, os trajes são simples, mas bem cuidados. E junto com essa senhora tem uma jovem que também se veste modestamente. Ela entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Então ela chega numa casa, né, num aspecto miserável, pobre, né, com dificuldades, mas ela é recebida à porta. Então ela é conhecida nessa casa. Para onde ela vai? Ela sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. Ele fala que a sua chegada a essa casa é recebida com muita alegria naqueles rostos emagrecidos. E por que é recebido com muita alegria? Ela vai vir acalmar todas as dores. Ela traz o necessário para aquela família. Então, dá para entender, dá para interpretar aqui que ela traz o necessário material para atender as necessidades daquela família, mas também ela traz palavras suaves e consoladoras. E essas palavras suaves e consoladoras fazem com que a ajuda seja aceita sem constrangimento. E aí ela fala, né? Ele fala que o pai se encontra no hospital e durante esse tempo que a mãe esteve doente, ela não pode suprir as necessidades. E aí continua a história, né? Qual que é o seu nome, né? Dessa senhora que vai ajudar? Onde mora? Ninguém sabe. No Para Infelizes para esses infelizes que ela ajuda, ela tem um nome, mas que não revela mais ninguém. Mas é um anjo da consolação. E à noite um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Então todos a ajudam. Ela ajuda a todos, não importa a religião, não importa a crença. E à noite ela recebe essas bênçãos através da oração que mandam para ela. E por que se veste simplesmente? Para que ela não fira a miséria do próximo com seu luxo. E a jovem que acompanha essa senhora é a filha dela, uma filha adolescente. Por que ela leva a filha com ela? Para poder ensinar a praticar a beneficência. E ela diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? O que a filha pode dar àquela família miserável se a filha não tem nada dela própria?
Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade. Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. E aí ela aconselha a filha: aprenda a fazer costuras úteis, minha filha. E assim confeccionará roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhe alguma coisa de ti mesma. Então essa mulher, essa senhora, ela ensina a filha a praticar o bem para os outros. Ela aconselha a filha a trabalhar para dar algo para essa família. E essa mulher, ela é espírita? Pouco importa. Não interessa qual a religião. E essa história aqui está no livro dos Espíritos. E essa mesma senhora aparece no livro Céu e Inferno, na segunda parte, o capítulo 2, Espíritos Felizes. Essa mulher, essa senhora, é Condessa Paula, mulher muito jovem, ela morreu muito cedo, com 36 anos, ela era muito bela, rica, modelo de todas as qualidades de coração e espírito. E tem esse depoimento de que ela, a sua beneficência era inesgotável. Nela, a caridade do coração e não de ostentação. Você viu lá? Ninguém falou do nome dela. Ninguém sabia o nome dela. Ela estava procurando e passava nos lugares para ajudar. Ela levava, diz nesse depoimento do Céu e Inferno, que ela nem vivia com muita ostentação, vivia muito simples na casa dela para poder doar mais para o próximo. Então, que tal a gente, né, deixar de gastar um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, para poder doar para o próximo? Era o que ela fazia. Ela deixava de viver com um pouco de luxo para poder doar aos mais necessitados. Então, só Deus sabe as lágrimas que ela secou, né? Ela não precisou ficar espalhando. Quem sabe desses desesperos que ela acalmou, fica só entre ela, Deus e os infelizes que ela ajudou, né? Porque essas boas ações não tinham testemunhas, senão ela e os infelizes que assistiam. Jesus, ele também nos aconselha, né? Que ele, né, tem uma parábola que ele fala, né? Quando fizeres um banquete, não convide os teus amigos, mas os pobres e os estropiados. A gente sabe que Jesus falava muito simbolicamente, com alegorias. E o que Jesus quis dizer em convidar os pobres e os estropiados? Ele usou dessa linguagem simbólica para a gente nos aconselhar a fazer o bem sem visar a retribuição, sem visar nada em troca. Porque quando a gente convida os nossos amigos para um banquete, para um jantar em casa, provavelmente esse amigo ou esse parente vai querer nos retribuir convidando para almoçar ou jantar na casa deles também. Mas os pobres e os estropiados, esses não. Esses não têm condições de retribuir. Esses não têm condições de nos convidar para jantar com eles também. E nesse sentido que Jesus diz para convidar os pobres e os estropiados, para que a gente faça o bem sem esperar nada em troca. Como eu já passei aqui do tempo, termino, né, com essa frase muito conhecida de Allan Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. Então toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, que são essas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. De como Jesus, né, o ensinamento maior de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, a gente coloca todos no mesmo patamar. A gente ama o próximo, a gente é caridoso com ele. E o dia que essa caridade, fazer o bem,
estiver naturalmente dentro de nós, a gente nem precisar pensar, não, hoje eu vou sair e fazer o bem. Quando isso já estiver dentro de nós, nós já estaremos no caminho da felicidade eterna. E era isso que